Começa agora o programa Papo de Iniciante, trazendo conhecimentos sobre espiritualidade. Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Está no ar o nosso Papo de Iniciante. Eu sou o Diogo e o nosso convidado de hoje é o querido amigo Nicolas Peripoli. O Nicolas é pai pequeno do Templo de Umbanda Mãe Divina e ministrante do curso de Teologia de Umbanda. Nicolas, boa noite, meu irmão. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos os irmãos que estão ouvindo o programa hoje. É uma satisfação para mim, quando você convidou, né, para falar um pouquinho de Umbanda. É muito amor, sabe? A gente falar da religião, ter oportunidade, ter mais um canal para espalhar a verdade da Umbanda, para quebrar muitos mitos, muitos tabus que ainda circulam na Umbanda que prejudicam muitas pessoas. Então, é um prazer imenso estar aqui hoje. Pô, que bom. Muito obrigado. O prazer é todo nosso. Nicolas, a gente sempre começa o programa pedindo para o convidado falar um pouco do seu início na caminhada espiritual, como você chegou na Umbanda, como foi seu desenvolvimento. Conta um pouco pra gente. Bacana. Eu sou de família umbandista, né? Eu tive esse prazer, essa sorte, digamos assim, né? Minha família, parte da minha mãe, minha avó e meu avô, eles têm um templo de Umbanda, né? Mas é aquele terreirinho que fica no fundo de casa, sabe? Sim. Templo, só para os amigos mais chegados vão lá, uma vez por mês, só até hoje é assim. Então eu cresci nesse meio, né? Lá minha avó toca uma Umbanda diferente do que alguns terreiros de hoje em dia tocam, né? Entendi. Se pudesse classificar ela dentro das vertentes de Umbanda, seria uma Umbanda branca. Tem atabaque, tem algumas orações, e ela trabalha muito com caboclo, preto velho e herê, né? Então eu cresci vendo a minha avó incorporar. Eu sou cacique 3 estrelas, né? Que é um guia assim, que eu tenho como um grande pai. Né? Então, desde pequeno, eu olhava minha avó incorporar, não entendia. Eu olhava, mas não soava como algo de medo, sabe? Era uma coisa que... que bom. Oi? Que bom, desde pequeno você não era teve medo. bem interessante, assim. Eu não sabia que era religião, não sabia que era incorporação, mas eu nunca achei estranho. E até hoje eu me pergunto isso, né? Eu fico, poxa, mas... é natural, então eu ia lá, tomava um passe, ele me dava um abraço e ficava por isso mesmo. Entendi. E aí quando eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, minha mãe, que também é umbandista, ela começou a despertar uma busca dentro dela muito grande, um querer, né, de
quero conhecer templos de Umbanda, eu quero saber o que é Umbanda, eu quero saber o que eu estou fazendo. Então ela começou a ir atrás de terreiro, né? E foi aí que ela conheceu um templo ali na Zona Norte, na Vila Gustavo Adolfo, e que lá posso acreditar que era mais ou menos um bandomblé, assim, hoje, né? Pelo conhecimento nosso. Entendi. E lá, primeira vez que eu entrei junto com a minha mãe, tinha 9 atabaques no terreiro. Caramba! Muito atabaque. E eu olhei, eu lembro até hoje desse dia, 10 anos de idade, eu olhei e falei, meu Deus, eu quero fazer isso, mãe, eu quero tocar. Pra mim não importava se era religião, se era Umbanda, eu queria tocar aquilo me fascinou. E já era um ambiente que mais ou menos eu entendia, o espírito incorporava, mas não sabia o que era isso. Então ali eu comecei, ali eu entrei para Umbanda de coração. Eu sempre falo pro pessoal, a gente está conversando, até nas aulas do curso, que você se torna um bandista pelo coração. Você não precisa fazer oferenda, você não precisa, o seu coração tem que estar na Umbanda. Então quando você entra num templo de Umbanda e sente no seu coração que ele é seu lar, você virou um bandista. Foi batizado, né? Então, lógico que tem alguns rituais que formalmente, né, te deixam como bandistas, mas é o seu coração que vale. Tem um ritual sem coração não vale de nada. Então ali eu me tornei um bandista, de fato. E aí de lá pra cá, eu tenho 26 anos, foi uma caminhada longa, assim. Minha mãe, ela frequentou vários terreiros, assim, eu sempre acompanhei ela, né? Eu sempre fui. Minha mãe foi uma grande incentivadora. Ela sempre tinha vezes que você é moleque, né? Você é adolescente, né? Você não quer ir em terreiro, que eu queria de sábado, isso e aquilo. E ela sempre falava, Nico, a responsabilidade espiritual é a responsabilidade espiritual. Então, ou você tem ou você não tem. Graças à minha mãe, eu criei dentro de mim uma responsabilidade espiritual. Porque a espiritualidade não é só corporal, né? A gente tem uma responsabilidade, vai além do terreiro. Minha mãe me ensinou muito isso, me ensina até hoje, né? Então eu caminhei com a minha mãe. Até nos 15, 16 anos, ela abriu um templo junto com uma conhecida dela. Legal. Mais 10 pessoas. E eu ia tocar, né? Eu ia ser o ganho. Falei, maravilha, né? Vamos que vamos. E aí depois de uns 6 meses, conseguiram alugar uma casa, né? Olha, que legal. E aí fomos todo mundo, tal, vamos marcar o período de trabalho, vai ser numa quinta-feira, tal, certo. Chegamos lá no dia, não foi ninguém. Eu, minha mãe e a Soraya, que é ainda a amiga dela. E na época, quem ia ser o sacerdote era uma outra pessoa. As duas iam ser só mãe pequena da casa, né? Entendi. E aí o marinheiro dela incorporou, se chama Seu Zé do Mar, também é um grande pai meu, espiritual. E ele falou, tinha que ser assim, a gente vai abrir um trabalho agora. Eu, como assim? Nós três? Nós três, começamos o trabalho agora. E aí se iniciou o Teslu, né? Templo Espiritual das 7 Linhas de Umbanda, que existe até hoje, graças a Deus. Ah, que legal. Minha mãe tá lá, minha mãe é mãe pequena até hoje, a senhora é a mãe de santo. E a gente começou um grupo de nós três. E aí começamos. E aí, nesse momento, com 16, 17 anos, eu incorporei pela primeira vez. E aí começou toda a minha caminhada. E aí, nessa idade, começou a vir mais pessoas pro templo, né? Já era um corpo mediúnico de 15, 20 pessoas. E aí o guia da casa falou, meu filho, você vai ser o pai pequeno daqui. Você trabalha... E eu não sabia o que era aquilo, né? Entendi. E aí comecei minha jornada. Depois de mais ou menos uns 2 anos, que não tinha estudo, né? Era só trabalho, desenvolvimento, ler as obras de Kardec, fica naquilo, né? E aí eu me defrontei com um buraco, um abismo na minha frente, porque você tinha uma responsabilidade dentro de um templo, vidas, pessoas, que vinham às vezes buscar uma informação, uma palavra. Quem era eu para falar alguma coisa sem não saber nada de Umbanda? Entendi. Então eu comecei a me crucificar. Eu quase parei, eu falei, acho que estou fazendo algo errado, não é? Tá confuso isso. E você começa a ver a loucura. Foi aí que eu conheci o Rubens Saraceno, conheci uma literatura do pai Rubens, e eu li O Guardião das Sete Cruzilhadas, de Sarri. O primeiro livro que eu li do Rubens, comi ele rapidinho. E aí eu fui atrás do Rubens, falei, eu vou atrás desse cara aí, meu. E ele estava dando um curso. Que legal! E aí eu fiz teologia com o Rubens, fiz depois teologia com o Mino, fiz sacerdócio com o Rubens, e comecei a fazer magia divina. E aí aquilo realmente me preencheu. Porque às vezes não basta só incorporar, a gente precisa entender. Porque a fé, ela não tem explicação lógica. Sim. O que a gente sente não dá para explicar. Mas nós, seres humanos,
nós temos a mania de querer racionalizar tudo. Sem dúvida. E às vezes essa racionalização ela faz parte da nossa evolução. Então, quando a gente não tem isso em mãos, a gente pira. A gente se sente uma insegurança, né? Então a gente tem que achar o equilíbrio, a espiritualidade no estudo. E o Pai Rubens é realmente um grande pai de todos nós, porque o trabalho que ele fez, que ele faz, eu assino embaixo, sigo ele, e aonde ele for, vou seguir, porque ele é uma pessoa que trouxe um conhecimento que até então não tinha na religião, quebrou muitas mentiras, levantou a Umbanda, que a Umbanda estava morta na época ainda, tudo que a gente tem hoje. E aí, eu cheguei a uma fase que eu saí do Teslu procurando um novo caminho, procurando novos conhecimentos, né? Fiquei um ano parado, estudando, fazendo os cursos, até que eu conheci o Marcel, lá no Pena Branca, no Alê, né? No Achando Comigo. No curso de teologia que ele foi dar uma aula que o comigo tinha faltado. Entendi. E aí eu conheci ele, trocando contato, tudo, e mais pra frente eu estava lançando um projeto, que existe até hoje, chamado Umbandas, que é para falar sobre Umbanda de todas as vertentes, né? Não importa qual é a vertente, importa ser Umbanda, isso que importa. Ah, que legal! E aí a gente começou a caminhar junto, e aí o pai Marcelo estava abrindo tempo, e eu me identifiquei muito com o seu Zé, me identifiquei muito com a forma de trabalho. Marcelo, acho que já vinha de uma caminhada longuíssima assim, de Umbanda, é meu pai espiritual, tem todo o meu amor e respeito por ele, e me ensina a cada dia muitas coisas. E aí eu estou no tempo Mãe Divina. Aí eu entrei no Mãe Divina para tocar tabaco. Não tinha ninguém para tocar tabaco. Ah, você entrou de Ogã lá também. Aí eu falei, já de Ogã, né? Tô aí. Eu incorporava já tudo, e na época não tinha, então eu falei, eu vou tocar, né? E aí chegou uma hora que o seu Zé chegou e falou, meu filho, seu lugar é aqui, ó, incorporando. E aí me chamou para ser pai pequeno do tempo Mãe Divina, eu sou até hoje, o maior amor, é uma das minhas maiores realizações assim, é estar no terreiro, estar com as pessoas, conversando sobre Umbanda. Isso é fantástico. Assim. Então, tenho aí 16 anos de Umbanda, assim, e cada dia a gente pensa que conhece, mas de fato a gente não conhece. A Umbanda ela é muito plural e ela é infinita, assim, o que ela pode dar pra gente mesmo. É igual eu conversei com o pai Marcel, que esteve aqui com a gente, ela é muito ampla, né, mano? Muito. Ela é incrível. E é legal ressaltar que o Rubens, ele foi aí um dos primeiros, se não o primeiro, a começar a psicografar livros de Umbanda, né? Exatamente. O Rubens foi o primeiro a psicografar. Foi o primeiro, né? E realmente ele ajudou muita gente. Literaturas antigas que, segundo os autores, falavam que era psicografia. Mas, de fato, era uma inspiração mesmo, através de pesquisas também. Mas quem começou com histórias romanceadas, com psicografia na Umbanda, foi o Pai Rubens mesmo. E ajudou muita gente, né? Assim como você é uma prova viva disso, né? Exatamente. Quantas pessoas não chegaram a ter um conhecimento, a crescer através da leitura de um livro ou mais do Pai Rubens, né? Sim. E hoje tem muita gente boa aí psicografando, né? O Alexandre Comino lançou um livro novo, Umbanda na Macumba, que é incrível. Eu recomendo muito esse livro, porque ele fala de Umbanda, ele fala da história da Umbanda, só que de uma forma muito leve, muito simples, que você consegue, assim, você mastiga com gosto, sabe? Sim, Ele numa paulada só, é maravilhoso, maravilhoso. Eu acho que todo mundo que não conhece deveria ler, né? E tem algum interesse, porque realmente desmistifica tudo que é falado. Ao meu ver, deveria ser o primeiro livro de um médium iniciante de Umbanda, que não sabe nada de Umbanda. Ele deveria ser o primeiro livro que ele deveria ler. Ah, legal. É tranquilo, suave e traz muita informação que fundamenta a nossa religião. Pô, legal. Vai entrar pro seu top 3 no fim do programa. Com certeza. Ô, Nicolas, e quando você começou com a sua mãe, e você falou que você era Ogã, e você incorporou, você nem imaginava que você era médium? Não, na verdade meu sonho era ser Ogã, né? Porque eu quero ser Ogã, quero tocar. Entendi. E aí um dia, seu Zé do Mar, chefe da casa, falou, meu filho, você não vai ser Ogã, você é médium girante aqui, você vai incorporar. E eu fiquei... Você assustou? Eu chorei na época, eu queria, etc. Verdade, queria ser Ogã. Pra mim era o fim, porque eu parei, todo mundo quer incorporar. Né? Exatamente isso, todo mundo quer incorporar. E aí eu comecei a me abrir, né? Pra espiritualidade, e eu tava, acho que no processo, né? Eu tava numa fase, e aí em menos de
3, 4 meses, eu já estava incorporando já todos os dias trabalhando. Só que na época que eu comecei não tinha. Hoje em dia o pessoal tem uma turma de desenvolvimento, o pessoal tem um ano trabalhando, estuda. Na minha época era assim, incorporou, e abriu o olho, falou o nome, Saiu uma dela, tá pronto. Sai trabalhando. Opa, chama a gente pra trabalhar. Entendi. Então é fase, né? Tudo evolui, né? Hoje eu mando de uma outra realidade, muito bacana. O médio ele vai muito mais seguro. Então, Ele tem todo um suporte, né? todo o suporte, tudo por trás, toda a interpretação, até bem bacana. E aí eu larguei a Purimba, eu tocava, né? Porque até então na casa não tinha ninguém, então eu tocava como esse trabalho, chegava na hora de corporal, saia essa parte. Pulava pro meio da gira. Exatamente. Legal demais, legal. Eu queria que você falasse um pouco pra gente a responsabilidade de um pai pequeno, o trabalho de um pai pequeno dentro de um terreiro. O pai pequeno tem uma hierarquia dentro da casa, né? Então você tem o pai santo, né? O sacerdote da casa. Uhum. E aí você tem o pai pequeno, mãe pequena, ou a mãe da casa, né? O pai pequeno, a mãe pequena e o ogã, né? Que são a hierarquia da casa que sustenta assim. O pai pequeno, a responsabilidade dele é ajudar, em primeira instância, o sacerdote em cultos, em rituais, em cursos, ser ali como se fosse um assistente direto. Entendi. Preparado e apto para qualquer tipo de eventualidade. Por exemplo, o sacerdote vai faltar algum curso, ou pegou uma gripe, ou não pode chegar até algum local para fazer alguma atividade do templo, ou o pai pequeno ou a mãe pequena tem essa outorga para poder realizar. Você pode abrir os trabalhos, tudo certo. Exatamente. Então, assim, se tem uma gira e por algum motivo o pai da casa não pode ir, quem toca os trabalhos é a mãe pequena ou o pai pequeno. Da mesma forma que o sacerdote toca o trabalho, né? Então, o pai pequeno ele tem que estar apto a, vamos dizer assim, ser um auxiliar direto do sacerdote, ser o braço direito. Para ser uma linguagem mais clara, assim, o pai pequeno é o braço direito do sacerdote. É pau para toda obra, entendeu? Então, ele tem que estar ali. Ele está ali, ele se vive em algumas coisas, é bem bacana, é uma amizade, sabe? Eu, graças a Deus... Você e o Marcel, acho que pelo que a gente pouco conhece do trabalho de vocês, transborda a amizade e é uma coisa de irmão mesmo, né? O Marcel ele é meu amigo, né? Ele, na vida pessoal, ele é um grande amigo, assim, meus melhores amigos, assim. Então, eu tive a sorte, né, de ter uma amizade muito franca. A gente o que o Marcel faz, permite eu acompanhar ele sempre incentiva, sabe? É um grande amigo, um grande pai que eu tenho. Então, mas eu acredito mesmo que essa relação de pai pequeno e pai santo é uma amizade. Tem que ter confiança, né? Transparência total, né? Porque como você vai deixar na mão de uma pessoa todo o seu trabalho tranquilo, né? Tem que ter amizade, tem que ter confiança. Então, resumindo muito, o pai pequeno, ele é o braço direito do pai da casa, né? Ou a mãe pequena é o braço direito, né? Entendi. Interessante. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, o pai Marcel, ele explicou pra gente um pouco as 7 linhas da Umbanda. Uhum. Eu escolhi uma e queria que você falasse um pouco no que consiste a linha da geração. Maravilha. A linha, o Marcelo já falou, né, um pouco das 7 linhas, né? Isso. Cada uma representa um sentido, mas a geração, ela representa a vida, né? Porque se você for observar, nas 7 linhas que nós interpretamos humanamente como sentimentos, ela tem vamos dizer assim, uma ordem, né? Então, primeiro é a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Aí você pensa, cada geração que é a vida está em último. Isso. E a fé está em primeiro, o amor em segundo, ou seja, mas isso é toda uma interpretação do astral, porque você precisa de tudo isso para ter uma vida de V maiúsculo. Para você ter uma vida de verdade, uma vida de caráter, digna, sabe? Você precisa ter um pouquinho da fé, um pouquinho do amor, do conhecimento, da justiça, que é o equilíbrio, a lei, que é a ordem, a evolução, que é a transmutação, é a aceitação dos problemas da vida, de saber contornar as coisas. Então, a vida, a geração, o trono da geração, e o trono da geração é como se fosse um ser sem forma, sem cor, o tamanho da criação inteira, é a própria vida de Deus. E ele, lógico, chega na nossa interpretação como orixás, na nossa linguagem. Mas se você pegar em outras culturas, você vai ver esses tronos com outros nomes, só que com as qualidades semelhantes.
E aí no trono, que nós chamamos de trono, né? Dentro do nome. Da geração, ele se abre em dois, sempre no polo masculino e feminino. No feminino a gente tem mãe Iemanjá, e no masculino Pai Omolu. E aí você simboliza a vida nesses dois orixás. Mãe Iemanjá, que é a mãe madura. Porque nós temos dentro das Iabás, as três mães, vamos dizer assim, que pontificam, a mãe Oxum, mãe Iemanjá e mãe Nanã. Que é o triângulo maternal, vamos dizer assim. Mãe Oxum, ela é a mãe nova, né? Mãe Iemanjá, ela é a mãe madura. Mãe Nanã é a mãe anciã, é a vovó. Então representa as três faces do sagrado feminino. E a mãe Iemanjá, ela está no topo desse triângulo, né? Porque ela é a mãe madura, é a mãe que já gerou, é a mãe que cuida dos filhos. Então a mãe Iemanjá, ela é a própria vida em si. Ela é a própria geração da vida. Ontem teve um trabalho dentro de uma da Mãe Divina que foi a mãe Iemanjá. E aí a gente se questiona o que é a vida. Às vezes você projeta uma vida, mas você não vive a sua vida. Você pragueja a sua vida, você quer sempre melhorar, mas você não aceita o que você tem hoje. Você não ama o que você tem hoje. Aí você pode pensar, mas tem um fusquinha velho, eu ando de ônibus, então ame nisso. Sim. Para você poder conquistar algo na frente. Como você pode conquistar algo se você não ama o que você tem hoje? É a mesma coisa que você querer comer um fruto de uma árvore se você não quer plantar semente, se você odeia a semente, você não quer colocar ela na terra, regar, dar amor. Então, Mãe Iemanjá, ela é a própria força da mãe. Entendi. Nossa, que lindo. Mãe que gera. E Pai Omolu, ele vem do oposto. Ele é o quê? Ele é a morte. Aí só que você, mas a morte e a vida, existe aqui no Oriente, no Ocidente, existe uma linguagem da morte muito errada. Muito trágica, né? Muito, ai meu Deus, vamos chorar, lógico, você que fala, sente. Mas pensa comigo, nós somos espíritos. Nós saímos daquele mundo, ou seja, entre aspas, morremos no mundo espiritual e nascemos aqui. E aí, quando nós morremos aqui, nós nascemos para o mundo espiritual. Sim. Então, a morte aqui é um novo renascimento. Tem até um texto do Rubens, o título é assim: Morte, um ato de vida. Porque a morte não é o fim para sempre, você está enterrado. É mais um começo. É um novo recomeço, é uma porta, é uma passagem. Então, na nossa vida, nós morremos muitas vezes. Quantas vezes tivemos situações nós não morremos e renascemos? De um dia para o outro, de uma situação para outra, de relacionamento para outro. A cada desafio, né? Tem muitas pessoas. Eu ainda não sou pai, assim, não tenho filhos, né? Mas, conversando com algumas pessoas que são pais, eles falam assim: eu morri naquele momento e nasci de novo. Eu posso falar, eu, graças a Deus, tenho então, filho, é muito simbólico, é muito profundo isso. Sim, entendi. Então, a morte, ela é necessária para pôr estabilidade. A Mãe Iemanjá, ela tem um fator criacionista, de criar, gerar o tempo inteiro. Pai Omolu tem o fator estabilizador e paralisador. Então é ele que paralisa a criação de Iemanjá, de controlar, de equilibrar, para que tudo flua em harmonia. E aí muitas pessoas às vezes pensam assim: eu estou com demanda, né? Às vezes fala o termo, né? Estou me sentindo mal, sentindo uma energia negativa, eu vou chamar Pai Ogum para cortar esse mal. Mas Pai Omolu também deve ser muito acessado nesse caso, porque ele carrega a força. Nada passa de Omolu, porque ele é o fim. Ele é o fim do novo começo, mas ele é o fim. Ou seja, aquela situação termina ali, ponto final. Omolu, ele é a terra seca. Entendi. Ele rege abaixo do cemitério. Ele é a areia do mar de Iemanjá, a terra que sustenta o mar de Iemanjá. Pai Omolu também está presente na praia. Aquela areia seca é Pai Omolu. Aquela areia que é meio molhada é Pai Obaloaê, e aí vem Mãe Iemanjá. Então, o trono da geração, ele é a própria vida, com seus dois aspectos. A vida que se inicia e a vida que morre, no sentido de um novo início depois. Porque nós somos eternos, né? Sim, graças a Deus. E aí, dentro dessa linha também, a gente tem alguns guias que são regidos, né? Temos os marinheiros, temos as sereias, todo o povo do mar é regido por Mãe Iemanjá, né? Pai Omolu, ele rege também alguns pajés. Os pajés se manifestam na linha de caboclos, e Pai Omolu rege muito forte também.
Entendi. Você que comentou de Obaluayê, eu acho legal você falar. Muita gente fica sem dúvida que as pessoas dizem que o Omolu e o Obaluayê são o mesmo, só que um é o mais ancião, o outro é o mais novo. Explica um pouquinho pra gente. Na nossa linguagem, na literatura que o escritor trouxe, eles são dois orixás separados, com o campo de atuação grudadinho ali um no outro, né? Entendi. Porque para o Obaluayê ele é a passagem, para o Omolu ele é a morte. Entendi. Então o Omolu é a morte e o Obaluayê rege a passagem. A cruz, o símbolo, a cruz, toda a cruz é uma passagem. Por isso que às vezes quando a gente entra no tempo de Umbanda, a gente faz o nome da cruz. Identificação do alto, embaixo, direita e esquerda, esse lugar santo e sagrado. Legal. E ali é uma passagem. Toda passagem é feita por pai com o Obaluayê. Entendi. E o Obaluayê A morte é uma passagem. Sim. Só que quem rege a morte é o Omolu, mas a pessoa faz a passagem. Com o Obaluayê. Exatamente. E a morte também é uma transformação, que também caiu no campo de Obaluayê e de Omolu. Ou seja, são dois orixás diferentes, mas eles trabalham juntinhos, lado a lado. Entendi. E qual é a linha de Obaluayê? A linha de Obaluayê é a linha da evolução, é a linha telúrica. Entendi. A linha da geração é a linha aquática, né, do elemento água. E a de Obaluayê e Nanamburuque, a linha anciã, né? E os pretos velhos vêm sustentados por eles. Tem preto velho de todos os orixás, né? Mas eles são sustentados por Obaluayê e Nanã, também o Omolu e também o Oxalá. Legal, muito boa essa explicação. É o mistério ancião, né? Que sustenta mesmo todos esses espíritos que trabalham dentro dessa hierarquia. Entendi. Que demais. Eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é um amaci. O amaci, é engraçado falar assim. No candomblé, eles falam o seguinte: não existe orixá sem erva. Todo orixá tem uma erva. Então, ou seja, lá no candomblé que veio do culto de nação, são coisas diferentes, né? O candomblé nasce aqui no Brasil, na Bahia, em 1810. Então, já desde os princípios, orixá e erva são ligados. Não tem como se cultuar o orixá se você não tem a erva para praticar o ritual. Na Umbanda, o amaci nasce na Umbanda. A Umbanda criou o amaci. O amaci o que é? É um macerado de ervas com água para determinado orixá. Para quê? Ele é aplicado no nosso ori aqui, né? No topo da coroa, né? Isso aqui, né? Uhum. É aplicado, você coloca um pano branco em cima, e ali é condensado todo o axé, toda a força do orixá. E ali essa força, essa energia viva, vai descendo por todos os seus chakras, vai descendo por todo o seu eixo magnético. Do coronário até o base. Oi? Do chakra coronário até o base. Isso, o seu corpo inteiro, seus 7 corpos, 7 campos, tudo. E preenche você. E aí você começa a ter um contato com o orixá de uma forma íntima. Por quê? Porque você internaliza o orixá. E quando um sacerdote vai fazer um amaci, ele pega as ervas daquele orixá e começa a macerar com a sua mão. Ervas ou flores, né? Na água. E aí pedindo para o orixá trazer essa energia, ele vai fazendo algumas orações, né? E aí ele risca um símbolo ou uma mandala daquele orixá, coloca o amaci em cima, ilumina com velas e ativa. Fica de mais ou menos 24 horas ou 2 horas ali, curtindo a energia. Ou seja, ali se abre o portal e o orixá vai fazendo aquela energia, despertando a energia que está na erva. Ele vai trabalhando aquela energia. E a água, ela segura aquela energia. Então aí os filhos vêm, o ideal é ser um dia que não tenha trabalhos específicos. Então o filho vem, por exemplo, hoje eu tenho um amaci de Oxalá. Então vão ver os filhos, aí eu molho um pouco o ori do filho com água e põe um punhadinho de ervas. E aí o sacerdote cobre e os filhos deitam. Ficam ali pelo menos umas 2, 3 horas recebendo. Aí vão para casa, ficam um dia para o outro, né? Só tiram no dia seguinte a erva. Ah, é? Porque você está sendo imantado com aquela energia, banhado. Tanto é que você tem que fazer um preceito, geralmente, né? Isso também é de casa para casa, mas quando a gente tem aqui dentro da Umbanda Sagrada, um preceito de 3 dias. Sem comer carne, sem ter relação sexual, sem bebidas alcoólicas, manter o padrão o máximo possível de pensamento positivo.
para você estar na sua energia e poder receber essa energia. Quando você recebe essa energia, você se purifica de dentro para fora. E aí nenhum mal, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum espírito negativo fica perto de você, porque se repele, se afasta. E aí você começa, isso melhora a sua divinidade, melhora os seus campos mediúnicos, você consegue incorporar melhor, é assim, é um benefício 100% para o médium de Umbanda ou Amaci. Para o Bessaracene, ele fala o seguinte: o Amaci para Oxalá na Umbanda é equivalente a uma conversão. Então, assim, aquele médium que recebe o Amaci para Oxalá, ele está na egrégora de Umbanda. Então, ele é recebido, ritualisticamente falando, dentro da religião de Umbanda. Isso, mais ou menos, por cima, assim, é o Amaci. Na teologia de Umbanda, a gente tem uma aula de 2 horas só para falar disso. Né? Só para falar de Amaci. Mas é um resumo bem, assim, uma síntese para o pessoal poder entender um pouquinho do que é o Amaci. Em alguns estudos, assim, algumas pesquisas que eu fiz, eu vi o médium, alguns médiums, vamos supor, foram na casa, a entidade comunicou eles que eles eram médiums, né? Uhum. Aí eles iniciam e logo eles começam a incorporar, muitos começaram a incorporar no dia do Shia Amaci. Sim. É porque abre o Ori. Então, aliás, o que eu falei, o Amaci, quando ele desce por dentro, né, ele vai te iluminando, nós temos alguns pontos sensíveis, né? Nós temos alguns chakras de incorporação. Então, se você tem alguma casca negativa, se aquela passagem que tem energia, às vezes ela é bloqueada por energia negativa. Então, quando a Amaci vem, limpa e desbloqueia todas essas passagens energéticas. Por isso que as pessoas, a partir disso, têm uma facilidade de incorporar. Entendi. Normalmente, em alguns isso é de casa para casa, né? Sim. Tem casa que o Amaci não se incorpora. Faz o Amaci, tem casa que faz o Amaci, incorpora caboclo, incorpora o orixá. No sacerdócio de Umbanda Sagrada, nós fazemos os 14 Amacis. E aí coloca o Amaci na cabeça e você incorpora o orixá e alinha a sustentação daquele orixá. Por exemplo, a gente vai incorporar o Amaci de Oxalá, você incorpora o Oxalá, o seu Oxalá pessoal, e depois você incorpora o caboclo, que é regido por Oxalá. Isso faz parte da coroação do sacerdote, né? Isso no curso de sacerdote. Mas nos templos, tem alguns sacerdotes que fazem a incorporação também. E aí fica muito mais fácil a incorporação em si. Porque todos os seus canais abrem, ficam limpos. Ficam limpos. Entendi. Muito interessante. Legal, né? Eu queria que você nos falasse, sempre quando a entidade vem, ao menos na maioria das vezes, na maioria das casas, ela risca o ponto, faz o ponto riscado. Qual a finalidade desse ponto riscado? Todo ponto riscado, no guia, ele abre o portal. Tanto irradiador de energia, quanto absorvedor de energia. Então, a guia, quando o guia levanta aquele poder, se abre um portal, uma passagem, que irradia energia e puxa energia. E ele ancora aqui na matéria a energia dele. É um ponto de segurança. Porque nesse ponto riscado, o guia ele manipula energias. Então ele manda embora energias, ele puxa energias. Então é como se fosse algo de segurança do guia, de ajudar o guia dentro de um trabalho que é todo energético, né? Então o guia ele quebra a demanda, ele tira miasmas, ele tira asmas, ele tira tudo do consulente, né? Sim. Então e o ponto riscado, ele vai levando energia embora, puxa energia. Tem alguns terreiros que servem o ponto riscado para identificar o guia também, né? Sim. Da falange. Mas isso também é uma aula, um assunto assim que daria para falar muito. É bem vasto, né? Muito vasto, mas assim, a base lógica desse ponto riscado toda energia ela se propaga em formas geométricas, né? Todas as energias. As energias partem, elas vêm de Deus, abrem 7 polos e vão se abrindo, vão se desdobrando até chegar em nós, nessa dimensão, nesse plano da vida. Só que quando essa energia se desdobra da sua origem, vamos dizer assim, trono da geração, aí eu tenho Iemanjá e Omolu. A energia que vem dessa divindade de Iemanjá, ela irradia em formas geométricas. E isso forma o que nós chamamos de tela vibratória. Então a tela vibratória é como se fosse uma tela, uma teia. E aí quando o guia risca alguns signos, alguns símbolos,
signos ou símbolos, eles fazem parte dessas telas vibratórias. Então ele puxa essa energia através desse símbolo, desse signo. Então é dentro de um ponto escado de um guia, ele puxa de várias telas vibratórias, ou seja, de várias energias, de vários orixás, naquele ponto dele. E aí é por isso que funciona, porque ele puxa uma energia divina e sagrada e coloca aqui no chão, coloca uma vela, estala o dedo, ativa. Para sustentar o trabalho. Exatamente, pastor. Tem terreiros de Umbanda que o trabalho não começa se o guia-chefe não incorporar, riscar o ponto dele e firmar lá. Tem alguns terreiros que são assim. Entendi. Então a gente pode colocar assim, como mais um instrumento de trabalho, ponto riscado. Sim. É um parte do instrumento, né? Quase todos os dias tem, né? Sim. Às vezes, depende, o médico vai incorporando, vai abrindo, uma hora que vai lá dar isso, porque ele precisa disso, assim, no sentido de fortalecimento do trabalho. Lógico que tem um de outro que ele não vai usar, mas a maioria das vezes ele usa sim. Eu queria que você falasse um pouco pra gente o que são os pretos velhos quimbandeiros. A gente, passando uma linha assim, lógica, sim. O povo da África foi escravizado, né? Então ele veio para o Brasil. E a gente tem esse petismo de preto velho, nós pretos que incorporam, pretos velhos, bonzinhos, curadores, mas nós sabemos historicamente, o povo que foi escravizado, né? O africano, existiam negros velhos e até os jovens que eram rebeldes. Ah, sim. Muito. Eram, vamos dizer assim, bravos. Não era só amor, só cachimbado, só erva. Tinha alguns pretos velhos que, alguns africanos que eram mais da paz, mas a maioria era mais dura. Então, a linha de preto velho bandeiro, ela é uma linha dentro dos pretos velhos de quebra de demanda muito forte. Ela trabalha, ancião, né? Sim. Pro Baloaê, pro Nanã, tudo certinho. Mas numa linha mais quebra de demanda. E é importante falar que é quimbanda com K, né? A palavra quimbanda vem da África, K, né? Vem lá da África. Nesse culto de quimbanda se praticava umbanda, que era a prática da cura. Então, vem de lá também, essa origem. Mas a linha de preto velho quimbandeiro é uma linha de quebra muito grande de demanda. Muito grande mesmo. Eles acendem vela branca, vela vermelha e preta, que é uma linha, vamos dizer assim, dentro da linha dos pretos velhos. É como se fosse a esquerda dos pretos velhos. Exatamente, ela é uma linha dentro esquerdinha, entendeu? Que é para às vezes é muito importante. E a sabedoria dos pretos velhos quimbandeiros eles são bem assim, vamos dizer assim, são rígidos, tipo assim, ele vai te orientar. Sim. Uma palavra forte, e eles têm uma facilidade para quebrar a demanda, para mover energias negativas e diluir elas, caminhos espíritos muito grandes. É uma linha muito forte a atuação, né? A linha de preto velho também faz isso, ela é bem branda, né? Mas ela é bem pesada, assim, no sentido de quebra de demanda. O Marcelo veio tinha um tempo, da Dona Conceição, que era muito preto velho, mas era um bando popular. É ele que me conta, né? Sim. Então ele fala o seguinte, lá na Dona Conceição tinha preto velho, depois veio a cultura quimbandeira. E aí ele falava o seguinte, a Dona Conceição falava o seguinte, uma pisada de pé de preto velho quimbandeiro vale que nem uma de Exu, entendeu? Então dá pra gente ter essa noção, né? Da força, né? Da força, aquela coisa terra, sabe? Aquela coisa terra. Bem forte mesmo. Então, na verdade, seria aí um sincretismo com aqueles negros escravizados que eram mais revoltados. Exatamente. Que legal. Não que são esses espíritos, né? Porque não, sim, é o sincretismo. Mas só tem que fazer um sincretismo, uma analogia, né? Abrindo assim a linha, né? Para abrir a linha do trabalho. Seria isso. Você ministra o curso de Teologia de Umbanda no Mãe Divina. Fala um pouco pra gente do que é o curso de Teologia de Umbanda, ele é para iniciante, como funciona? Então, na minha opinião, todo médium umbandista deveria fazer o curso de Teologia de Umbanda Sagrada, né? Porque esse curso que ele desenvolveu foi o pai Rubens, na época de 1995, ele abriu esse curso, orientado pela espiritualidade, para trazer a luz à Umbanda de razão,
Porque a teologia é você estudar o divino, as divindades, né? Então, você estudar o que? O sagrado de uma forma lógica. É aquilo que eu até comentei no começo, né? Tem hora que só a fé não vai te suprir. Você precisa de uma explicação, você precisa de um fundamento de algumas coisas. Você precisa trazer a fé raciocinada. Senão você começa a se perder. Então, o curso de teologia tem uma programação específica, que também foi orientada pelo curso espiritual pelo Pai Rubens, de trazer, explicar para o bandista cada passo da religião de Umbanda. É tudo teórico, não tem nada prático. Teórico. Então a gente começa o curso falando o que é teologia, a gente fala o que é religião, porque Umbanda é religião. Então se você não sabe o que é religião, como se surge uma religião, então você não quer saber de Umbanda, porque sempre o médico quer saber o quê? Quer saber de Exu, quer saber as coisas mais interessantes. Quer saber os guias que tem, o orixá que não, tem que saber. E como alguém vai chegar para você e vai te cobrar alguma coisa e você não sabe. Sim. Jesus, ele era judeu, ele era cristão. Então, o cristianismo nasce depois de 400 anos da morte de Cristo. O judaísmo viveu de mitologias antigas. Então, essas religiões antigas que nós vemos hoje, beberam e se adaptaram de culturas que eles próprios falaram que eram pagãos. Então você vai aprender a teologia, tudo isso, você vai aprender por que aprender isso, para entender por que a Umbanda bebeu do espiritismo, do cristianismo, do candomblé, do xamanismo, e hoje se fundamenta uma religião, porque toda religião nasce assim, a partir de outras religiões. Com base em outras, né? Então a gente vai, tem aula que a gente vai falar o que é candomblé, o que é Umbanda, o que é espiritismo, o que é xamanismo, o que é erva de poder, o que é o guia fuma, o que é pedra de poder. Aí a gente começa a falar sobre mediunidade, para todos os tipos de mediunidade, a gente quebra um monte de mito, fala de mediunidade de incorporação, aí a gente fala de Deus, a gente fala dos orixás, cada orixá, cada 7 linhas de Umbanda. Cada linha. Então assim, um curso, é 1 ano de curso, né? Nossa, é muito bem amplo, né? É bem completo, assim, lá na nossa turma, a gente está chegando no final dessa turma agora, e assim, eu falo para eles, estudem, tem os livros obrigatórios, tem as apostilas que a gente dá em cada aula, é 1 ano para a sua vida inteira que você vai levar. Então, se esforce esse ano, porque você vai entender um banho. Então você agora entende, aí você vai olhar com outros olhos, quando o guia bebe um pouco de pinga, você fala, por causa disso, ele fuma um tabaco por causa disso. Então você começa a ter uma compreensão lógica que sai daquela coisa abstrata, aquela coisa mítica, aquela coisa que você não sabe. Então o curso de teologia ele vem para fortalecer o médico. Não para dar a diretriz assim, a Umbanda tem que ser isso, ponto final. Não, ele vem para dar uma luz para o médico. Para mostrar os fundamentos, né? Ele dá um preparo para o médico. Fala assim, eu sei o que é a minha religião. Então, a partir desse curso, ele fala assim, eu sei da minha religião. Eu sei falar, eu sei conversar. Se alguém me perguntar na rua, eu sei falar. Eu sei explicar, né? Religião brasileira, como de 1908, dia 15 de novembro, Zé de Moraes, e assim vai. Então, ele vai ter esse preparo. Isso é importante para o médico. Nossa, importantíssimo, né? É o que você falou. Senão o médium se inicia e vai sofrer o que você sofreu, né? Exatamente. Muitos médicos sofreram coisas horríveis, assim. E aí na teologia, a ideia é você falar da Umbanda, quebrar muitas coisas que estão no meio aí, de fato não são verdade. São mitos que nos caçam, né? Caça nosso íntimo, caça nosso sagrado. A Umbanda não é uma castrada, não é uma castradora, vamos dizer assim. A Umbanda era uma mãe, porque a primeira tenda de Umbanda se chama Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Ou seja, uma mãe. A Umbanda é uma grande mãe. Como é que ela pode castrar um filho? Sem dúvida. Como é que ela pode aprisionar um filho? Então a gente tem que pensar, a Umbanda não é prisão, a Umbanda é liberdade, de consciência, de evolução. Sem dúvida. Nossa, interessante. Vale muito a pena. E aí, para quem, vamos supor, que nem eu sou do interior, né? Aqui não tem, a gente tem um Umbanda EAD aí que hoje oferece todos os cursos, né? Pela internet. Eu não digo para todo mundo, porque assim, eu fiz teologia com o colégio comigo. Não existe pessoa melhor no mundo para fazer teologia de Umbanda, não existe. E ele que, vamos dizer assim, ele é o cara para teologia de Umbanda. Pessoas que vêm falar comigo que eu indico, eu faço o curso, mas indico ele. Entendi. Ele é o cara. Eu aprendi muito de Umbanda, teologia de Umbanda, ouvindo ele falar. Eu ouço até hoje. O Alexandre Coelho é uma referência muito forte para mim.
Então, para todo mundo que estiver longe de São Paulo, ou até em São Paulo, pô, a correria, o dia, pô, o treino lá da teologia, mas o dia para mim é ruim, entra lá, www.bandead.com.br. Vai abrir uma nova turma aí no ano que vem. E assim, é sensacional. Tem mais de 3.500 páginas de conteúdo só escrito. Caramba! Fora os livros, fora a aula, que é fantástico. Ele é um cara assim, com uma sabedoria dentro da Umbanda, e de religiões, que ele é formado em ciências da religião, assim, fantástico. Ele é o cara nesse sentido. Então eu recomendo. Quer fazer teologia, faz mexendo comigo, porque ele é o cara para isso mesmo. Ah, legal. Mas para quem aí quiser fazer no tempo de Umbanda Mãe Divina, agora 2015 terá outra nova turma? Será? É de janeiro, né? Vou começar a divulgar a partir de novembro, né? Essa turma agora vai terminar em dezembro, mas em novembro a gente está filmando todas as sextas-feiras, das 10h às 10h30, lá no tempo, tem teologia de Umbanda. Então a gente abre no Rio de Janeiro, deixa o tempo aberto, mais alguns alunos, e a gente fecha tudo continuando. Entendi. Eu convido, né, que tiver aqui em São Paulo, região aqui na Zona Oeste, a gente vai abrir ano que vem mais uma turma de teologia de Umbanda. Legal. Passa o site do Mãe Divina pra gente. É www.centromãedivina.com.br. É bem bacana. Bem, legal mesmo. Você postou um texto novo no seu blog, até depois eu vou pedir para você passar o seu blog também, que é muito legal, sobre mediunidade e o medo. E se encaixa muito com a intenção desse trabalho, que é para iniciantes, né? Esse é um assunto interessante, porque todo mundo passou por isso. Passa. Sim. Não se engane, por exemplo, eu estou começando a mandar agora. Pense que já incorpora medo, Deus não sente medo. Essa é a questão. A gente classificar o medo em dois aspectos. Aquele medo que te move, que é uma energia movimentadora, e aquele medo que te paralisa. Então, na Umbanda, quando você chega no movimento, você tem muita expectativa. Então, você tem expectativa de incorporar, de fazer isso. A primeira coisa que o Pai Mãe tem que falar, venha para absorver o que naquele dia a espiritualidade vai te passar. Poxa, quando a gente incorpora pela primeira vez, ou está incorporando algumas vezes, você sente medo, você sente receio. Ah, será que é o guia? Será que sou eu? Mas eu pensei nisso, mas eu tenho incorporado o guia. Como pode ser isso? Então, a gente tem que entender duas coisas. Isso é totalmente natural. Natural. Porque todo médium, lá no tempo de criança, tem que subir uma escadinha, né? Para chegar no tempo. Sim. Toda vez que eu subo aquela escada, me dá frio na barriga, né? Friozinho na barriga. E um dia eu comentei com o Marcelo, ele falou, cara, se você subir essa escada e você não sentir esse frio, você pode sair, você pode ir embora da Umbanda, porque aí você não está... não tá de coração, né? Isso é o medo positivo, aquela coisa alegre. Uma coisa todo médico passa por um processo de construção. A mediunidade, quando a pessoa começa, é como se fosse uma adolescência. Você anda positivos, negativos, você entende. E é nessa hora que o médico buscar uma coisa do pai da casa, fazer, teologia de Umbanda, se envolver, não tem medo. E outro que é para errar. Todo pedido que serve para o médio errar, não precisa acertar. Se está acertando, vai trabalhar na tira dele. Então, todo pedido que serve para o médio errar. O médio tem que quer, pode cair no chão, pode errar, pode fazer uma coisa que eu falo na liturgia, normal. Então, o médio tem que tirar esse chicote teatralmente, fica batendo em mesmo, fica se culpando, fica colocando para baixo. Então, ponto, parou. Sem característica, é reta, é evolução. Então, chegou no segundo, eu vou errar. Cai no chão aqui, é que o Marcelo Paulo Ferreira. Quando colocar no chão, passa na roupa, levanta e se confia. Então, precisa tirar o medo. E aí, quando você já incorpora, você já está bem firme, você é uma girapé. Fala, mas eu sinto medo ainda. Mas aí é aquele medo positivo, é aquele medo que te põe para frente. É o medo que você vai sentir até o resto da sua jornada. Exatamente. Tem muitas culturas que falam que o medo é a maior energia. Quando é esse medo de movimento. Por quê? Ele traz força. Ele traz uma força sobrenatural. Como você pode explicar
com a mãe, o carro vem, passa em cima do filho dela, em cima do filho dela. E ela, naquela situação de desespero, ela levanta o carro. Isso aí. Sem dúvida. Isso é notícia. Então, como você pode provar isso? Isso é um medo de força. É um medo de põe para frente. É que precisa bater. Então, dúvidas, teremos talvez até a nossa vida. Nunca teremos todas as respostas. O aprendizado não cessa, né? Não, então o médico fica com eu tenho dúvidas. Todo mundo tem dúvidas, eu tenho dúvidas, todo mundo tem dúvidas. Então a dúvida não é a parte paralisar, é a parte movimentar de for para frente. Tem que se escravizar. A dúvida faz parte do aprendizado. A evolução, ela se alimenta das dúvidas. Então, não tem não tem dúvida, não, abre o coração. Confia no pai da casa, confia na igreja, confia na Umbanda, vamos trabalhar. Tá certo. É isso aí. Muito legal. Mudando um pouco de assunto agora, inclusive isso é uma dúvida particular minha, mas acredito que de muita gente. Por que não se deve acender vela para Exu dentro de casa? Então, é algo, verdade, assim, não é que não se deve. Por exemplo, eu tenho uma família evangélica. Como eu compartilho da casa, né? Sim. Se eu fosse ter uma garota tal, o que acontecer? Sim. Uma discórdia de casa. E a Umbanda não é isso. Então, o mundo, a casa daquela pessoa é o quarto dela. Exatamente. Ela não tem como acender lá fora. Então, ela pode acender atrás da porta dela. Ela pode ter uma pedrinha atrás da porta dela. Por que se fala para ter mais Exu fora? Porque Exu guarda. Então, o Exu cuida do nosso exterior. Sim. Pombagira cuida do nosso interior. Exu cuida do nosso externo. Por isso que os terreiros, às vezes, tem casinha, tem a tronqueira fora. Na entrada, né? Na entrada. Tem fora da entrada. Ou na porta. Por quê? Porque ali eles estão guardando o externo e a porta. Aquela coisa curiosa, tronqueira, aquela tronqueira, vou até pedir o pessoal buscar aí na dicionário, mas eu já vou adiantar. Tronqueira, a palavra significa o quê? Sabe aquela cerca que é feita com aquela madeira ficada na terra com arame farpado? Sim. O espaço de proteger, Uhum. significa tronqueira. Então, ou seja, é a nossa proteção. Então, logicamente, nós colocamos nossa proteção para fora. Certo? Para proteger ele que vem de fora. Mas, se não é possível, por que eu não posso colocar dentro da minha casa? Essa é a questão. Por que o Exu não vai gostar? Essa é a questão. Aí o todos falam assim, mas a energia que pulsa ali é muito forte, vitalidade, força, não me deixa dormir. Simples, pega uma pemba, risca um círculo em volta e acende a vela ali. E aí você, magicamente, está delimitando espaço para aquela energia pulsar. Então, esse é o único motivo, não é que... não faz nenhum mal. Vai ferrar sua vida, não. É uma motivação. Vai, uma coisa para fora. Mas, quer dizer, realmente, isso, quando tiver uma roupa, não pode. Entendi. Tem umas partinhas na vela, torcida pelo olho, muito bom você desmistificar isso, porque muita gente acha que se acender a vela dentro de casa, não só no quarto, na sala, onde for, vai parar a vida, vai perder emprego, vai... Por aí. É boa, sabe? Às vezes a gente fala, só tem que se alertar para isso. Exu não vai entender que pode ajudar para fora de casa? Se não se tomar levando de nós, bom, isso é uma questão. Mas o brasileiro não sabe de televisão. Acho que sabe, não sei se evoluído. Lógico, exatamente. Às vezes as pessoas se prendem a uma coisa necessária. Se prendem muito no arquétipo, né? Sabe falar uma pessoa, não sabe, ele não faz aquela pessoa, ele não pode falar de falar isso, presta atenção. Sai do computador, sabe? Claro. E vem fazer todo o astral, o aval, não parar de vender, puxar, e a sorte, essa necessidade.
Sim. Ele vai querer legalizar. Então, assim, que a espiritualidade está acima de nós. Então, vamos parar com essas coisas que nós colocamos, nós acreditamos. Sem dúvida. E aproveitando esse papo de dentro de casa e tudo mais, o que você fala? Tem muita gente que recebe os guias em casa, que dá passagem para os guias para atender familiares, amigos mais próximos, até fazer algum pequeno trabalho. Há problema nisso? Não há problema de desenvolver. Então, realmente, você tem legal, chás, e já se manifestam de uma forma de trabalho. Não há problema. O que há problema é você banalizar ou não ter para isso. Por exemplo, você estava comigo lá no mercado, né? Chato, tal. Deixa eu parar, mas você conta as piadas, mas você está parar. Boa, não, isso é sacanagem. Aí, peraí, né? E ela me pergunta, não está acostumado, mas você tem atenção, espiritual, tá bom. Não fica hoje, mas segunda dia. Mas, aí outra coisa que fala, né? Você fala aqui, vai falar sobre isso, que é uma peça para ver atuar, Pela intuição. Então, chamou você faz o coração se incorporar ou não. Entendi. Não quer falar, não, pode, eu vou procurar para outra pessoa. Mas não é uma coisa assim, né? Não é sério. Lógico, tem pessoas que começam o trabalho de bancar, eu ia chegar para você falar, meu filho, eu vou incorporar, tinha aquela pessoa, vou incorporar, dia tal, vou incorporar, e é diferente porque quase 95% dos tempos de banda começa no quarto, uma casa, uma cozinha. Eu já participei de muitos que é cozinha, quarto. Eu incorporo em casa já, às vezes incorporo por uma necessidade. Entendi. Às vezes quando o guia chega e fala, filho, eu preciso incorporar para o trabalho. Ou que alguém que está em casa pede, posso falar com o guia? E você, não é você que determina. Isso é um instrumento, né? Sim, o telefone toca de lá para cá, né? Exatamente. Você fala, pai, não quer vir? Pode vir? É necessário o seu vir? Aí o guia fala assim, não, para acender uma vela, tomar um banho de erva, pronto. E aí as coisas acontecem. Então, existem duas palavras, Fabio Camargo fala isso, é uma pessoa que já consegue te convidar, ele é sensacional. O Camargo ele é herdeiro, né? Uhum. Então, hoje ele é a pessoa que mais conhece erva. Que legal. Ele é um cara de coração assim, e ele sempre fala assim, eu levo isso pra minha vida. Tudo na vida que você faz na banda, tem que ter duas palavrinhas, amor e bom senso. Bom senso. Se ter amor e bom senso que você faz, nada é errado. Sim. Então, você pode ir em casa? Pode, tem do quê? Do amor e bom senso. Qual é o papel do guia? Ajudar. Então, você vai chamar o guia para ajudar algo sério. Ah, estou com uma dor de cabeça, não vou tomar um remédio não, chama o guia. Peraí, vamos ver qual é a atualidade. Entendi. Isso não tem coisa para fazer, né? Claro, muita, aliás, né? Eu não preciso das coisas, amor e bom senso tem. Ah, sem dúvida. Nossa, muito bom esclarecimento. Né? Bom, agora eu queria pedir para você falar um pouco que a Umbanda é uma religião espírita e espiritualista. Por quê? Espiritualista dá para todo, né? Espiritualidade de todo. Sim. Espírita é um termo que ela Kardec utilizou. Sim. Então, algumas pessoas utilizam isso, dando alusão ao quê? Porque a Umbanda bebeu no espiritismo. Porque a Umbanda sofre no seu nascimento uma influência muito forte do espiritismo. A Umbanda nasce dentro de uma federação espírita. Isso. Então ela bebe muito do espiritismo. Mas espírita é um termo do espiritismo. Mas Sim. muitos umbandistas utilizam para definir o espiritual. Por exemplo, o primeiro templo de Umbanda se chama Templo Espírita Nossa da Piedade. Entendi. Porque na época também não se existia essa consciência de estudo. Hoje se existe, mas também não é errado falar. Porque às vezes até o próprio guia fala. Entendi. Terreiro. Então, mas essa classificação existe.
Espiritualista, espiritualidade é um termo livre, que fala do astral. Agora, espírita é um termo codificado por Allan Kardec. Pelo Allan Kardec. Exatamente. E que também é um dos fundamentos da Umbanda. A Umbanda, ela bebe muito do espiritismo, mas falar que a doutrina espírita é a Umbanda, não. E lá eles, na doutrina, nos livros, nos 5 livros principais de Allan Kardec, tem muita coisa que não bate com a Umbanda, né? A Umbanda usa elementos, mas a Umbanda usa ritual. Legal, isso é a nossa Umbanda. A Umbanda é brasileira, plural. Se a Umbanda não for mais plural, só tem Umbanda casa. Entendi. Tá certo, Nicolas. A gente está chegando ao fim. Quero te agradecer muito. Foi um papo muito produtivo. Acredito que tirou muitas dúvidas, agregou muito a todo mundo, inclusive a mim. Quero pedir para você indicar 3 livros aí que você acha essencial para os iniciantes. Já que o primeiro você já indicou, né? Essa parte é bem difícil. Os livros, na teologia a gente indica alguns livros, né? Obrigatórios para leitura. São mais de 3. Posso explicar? Claro, fica à vontade. Faça só. Essa sequência que eu vou falar é legal. Tá. Ela vai abrindo a sua mente com conhecimento. Então, se você talvez está com o livro mais técnico, talvez você às vezes dá aquela palavra, uma brochada. Entendi, não. Então, é legal você começar com Guarda da Meia-Noite. Começar assim, programado. O primeiro livro que eu não gosto de ser esse. Sensacional. Vai tirar muita coisa sobre Exu, para quebrar e para te mostrar que é Exu. Tá. Esse é o primeiro livro que eu deveria ler. O segundo livro é o Manarama-Pumba, de Duramar. Legal. Sensacional. O terceiro livro, Diálogo com o Executor. Fala um pouco mais de Exu, fala principalmente de karma. Muita gente fala assim, eu só sou quando eu sou bonzinho, tudo isso. Então a gente vai entender nesse livro. Sim. É do Rubens também. A história desse livro é sensacional, porque essa história do livro conta um ataque espiritual que o Rubens teve, e esse espírito que arquitetou esse ataque, depois ele se redime, ele cai, ele volta, e hoje ele trabalha junto com o Rubens. Que incrível. Então, assim, é fantástico. Então, o terceiro livro, Diálogo com o Executor, todos da editora Magnus, tá? Tá. Eu vou ver se era assim. Aí, o próximo livro, que você vai ler, chama Doutrina e Teologia de Umbanda Sagrada. E aí você já vai entrar numa parte mais teológica da religião. É bem bacana para você ler. Esse livro eu indico você ler, não numa paulada só. Vai pegando os próprios legais que você tem interesse, lê um pouquinho, lê o outro, lê outro. É um livro para você ir aos poucos. O último livro que eu indico, que assim, esse que mudou minha vida, é um dos meus preferidos. É o Cavaleiro da Arquelaquia. Que legal. Assim, é um grandão, são 3 livros que fizeram um, né? Entendi. Esse livro, na minha experiência, eu aprendi a amar Deus. É bem falar isso, mas na Umbanda nós não se apegamos a Deus. É Orixá, é Preto Velho, acabou, que é Exu. Sim. E aí Orixá em segundo plano. Mas Deus, cadê Deus nessa história? Esse livro eu aprendi a reverenciar e a amar Deus. Um livro. Nossa. Eu digo para todo mundo ler. Todo mundo que leu na teologia fica de boca aberta. É uma história. Então aí esses livros, esses 5 livros aí para o pessoal ler, eu acho que nesses livros, a gente dá a teologia como obrigatório, dá uma base fantástica para a pessoa já dar uma situada no universo umbandista. Pô, legal. Fica aí 5 livros indicados pelo Nicolas aí. Bom, Nicolas, eu queria que você passasse uma mensagem final para todos os iniciantes aí,
umbandistas, não umbandistas, todo mundo que está se iniciando na espiritualidade? Duas coisas que eu queria falar no meu coração. Paciência. Acho que todo médio ouve esses dias, né? Mas quando você absorve essa palavra, você é mais feliz. Todos os anos da sua vida. Porque às vezes eu vejo muitos médicos entrando em questão de um mês, já quer essa bruxa, já quer essa guia, já quer. Calma, curte cada pedacinho do seu processo. Curte cada conquista. Porque a espiritualidade, ela vai te dar o que você é merecido naquele momento. Então, curte cada incorporação. Eu ia pedir uma vela para acender. Curte aquilo. Então, saboreia. A vida tem sabor, então vamos dar um sabor legal para nossa vida. Vamos se envolver nesse sentido. Então, tenham paciência, tenham calma, não tenham expectativa disso. E outra coisa não tenham medo. Okay? Não tenham medo de pseudos pais santos que ameaçam filhos. Não tenham medo de magias negativas. Não tenham medo de demandas, de espíritos negativos, de espíritos sofredores. Um bandista não deve ter medo. Não é uma coisa que você é o bonzão. Não. Você é filho de Deus. Você tem pai e mãe orixá. Você tem Exu, pombagira, caboclo, baiano, boiadeiro, marinheiro, pirata e assim vai. E você tem medo do quê? Se você é amparado. Se você faz tudo certo. Você tenta levar uma vida correta. Meu preto velho falou uma vez para mim, você acredita em Deus, filho? Eu falei, acredito. Ele falou, você acredita na tristeza? Eu falei, não. Ele falou, então por que você sofre de tristeza se você não acredita nela? Tudo é acreditar. Então se você acredita naquele Pai Santo que ele vai prejudicar, você vai dar fé e você vai dar força para ele. Então, não acredite em não ter força a essas pessoas, porque Umbanda não é prisão. Umbanda não é uma senzala. Umbanda, ela é a superação de tudo isso. Ela é a liberdade, não libertinagem, mas ela é a liberdade, aonde você vai encontrar o seu sagrado. E a Umbanda é tão perfeita em tudo isso, porque ela é plural. Então, todos os sagrados, cada um tem o seu jeitinho, né? Sim. Então, cada um consegue entrar e consegue se acolher na Umbanda, porque ela é uma grande mãe. Espero que os médicos possam entender isso e absorver. E eu estou muito feliz mesmo desse espaço, poder falar. Eu parabenizo o Diogo, porque a gente sabe que às vezes fazer um projeto espiritual não é fácil. Às vezes a gente leva pedrada, às vezes muitas pessoas não incentivam, outras sim. Mas do fundo do meu coração, da minha alma, eu torço por esse projeto. Só de a gente conversar aqui, eu sinto a verdade nas suas palavras e eu torço muito. Eu tenho certeza que isso vai levar a luz para muitas pessoas. Graças a Deus. Nossa, irmão, eu agradeço muito essas palavras. São muito importantes para a gente que está no caminho iniciando no caminho da espiritualidade, né? Tem muitas dúvidas. Como você precisa, às vezes, ver algumas pessoas, não por mal, mas não dão esse incentivo, mas essas palavras realmente pode ter certeza que bateram no fundo da minha alma. Eu agradeço também do fundo do meu coração. Foi maravilhoso esse bate-papo, foi incrível. Eu já chamei o Marcel para voltar, você vai voltar também, se Deus quiser. E a gente vai trabalhando junto. Combinei com ele quando eu for a São Paulo, vou conhecer o Mãe Divina. Vai ser um prazer ter você aqui, viu? Pô, gratidão mesmo, amigão. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. Forte abraço. Até mais. E esse foi o nosso papo de hoje. Quero agradecer muito a companhia de todos vocês. Uma excelente noite, uma ótima semana. E como você já sabe, se você está vendo no YouTube, dá aquele curtir, se inscreve no nosso canal que nos ajuda na divulgação. Um abraço a todos e até semana que vem. Tchau! Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo.